Eu me dá a dificuldade que se faz um sistema de magia, mas como vamos fazer isso? No primeiro momento, você terá que primeiro pensar, como é seu mundo? Ele se encontra com uma baixa, alta, dark, urbana, fantasia ou outros tipos de cenário? Mas o porquê dessa pergunta? Se você tem uma baixa fantasia, você pode introduzir regras ao mundo real, com algumas alterações sobre sua magia. No caso da alta fantasia, você vai ter que inventar algumas coisas para ela ficar mais desenvolvida, como regras melhores e mais criativas, como exemplo a mana, das energias, das essências, dos grimórios e outros que podem ser pontos positivos e negativos a seu uso. Indo para a fantasia sombria, já temos um problema um pouco mais elevado. Magias que têm que ser problemáticas, por sua vez, já que a energia sempre é puxada de algo mais oculto. Elas podem ser mais consequentes, tendo os seus maus usuários ou apenas pelo seu próprio simples uso. Indo à segunda parte, você deve perguntar a seguinte forma para você mesmo: como ela vai funcionar? Se ela for algo simples, como um sistema de mana, uma quantidade de número de energia é igual ao ciclo de magia que você pode usar. Isso é simples e prático, muito usado em D&D, Tormenta e outros sistemas derivados do D20 e até mesmo em vários cenários de mundos, como é o caso de Frieren. Caso contrário, teremos que abordar outros aspectos. É preciso pensar de forma um pouco mais abrangente. Ela vai ter consequências? O uso da magia em excesso causa problema ao usuário? Se sim, você deve definir como ela afeta o usuário da magia. Ela é uma deriva de energia do corpo, da mente ou do exterior a ele? Nesses casos, o uso da magia em excesso ou o uso da forma desregrada pode trazer efeitos como enjoos, dor de cabeça, fraqueza e outros efeitos que fazem mais condizência com o cenário. Então, pense bem nisso. Como ela é conjurada? Você vai precisar de uma varinha, seria de forma de feitiço, como é o caso de Harry Potter. Gestos de mão com falas específicas, como alguns animes hoje em dia. Itens específicos para uso de cartas, como cartas e âmagos, como é o caso de Touhou. Ou uma soma de fatores, como vocalização, materiais de articulações, como sistemas de RPG clássico. Depois disso, temos que também pensar quais são os fatores que funcionam para a evolução dela. Ela vai ser por nível da magia? Ou vai ser por meio de complexidade dos efeitos que ela pode emanar? Por exemplo, uma lufada de vento, que é apenas uma brisa um pouco mais elevada, deve custar menos do que um tornado, já que é uma magia um pouco mais complexa. Em casos de poder, em casos de nível de magia, você deve classificá-las como: essa magia tem mais poder bruto de uso do que a outra. Isso é uma forma de você conseguir regrar como vai funcionar essas evoluções. A parte essencial também são os fatores mágicos. Como ela vai ser vinculada? O que legitima os efeitos diversos da magia? Ela tem elementos da natureza como vínculo? Elas são feitiços criados com o tempo? Elas são vinculadas a fatores da vida real como alquimia, magias antigas, aspectos elementares? Ou elas são grupos de elementos mágicos, que é um fato clássico como luz, fogo, água, essências divinas, essências arcanas? Serão os pré-requisitos para usá-la? Não tem? Tem que nascer com aptidão à magia ou tem que ter um contato com uma entidade com essa magia de alguma forma, como bruxos? Você precisa de grandes estudos para ter com o uso dessa magia? Ou a soma desses fatores? Se você tem tudo isso em mente, agora vamos para a parte um pouco mais complexa. A magia deve ter 4 formas de ser abordada em seu cenário e de seu gosto. É a pergunta de aonde vai a sua magia. Nesses 4 quesitos que são apresentados, sendo eles alta magia, média magia, baixa magia, rala magia. Alta magia é um que é muito usado, inclusive em cenários mais modernos, que é quando a magia é usada por todos, é algo muito comum. Logo, nesses casos, a magia vai se tornar algo tão fundamental como qualquer outro aspecto da sociedade. Se isso ocorre, você vai precisar adequar ela e fazer com que ela tenha nexo. Por exemplo, se magias são comuns e uma das mais usadas é de teletransporte, qual o sentido de haver carroças, se as pessoas podem teletransportar tudo? Se a magia de comunicação existe e é muito amplamente usada, qual o sentido de haver cartas, mensageiros e pombos correio? Deve-se notar esses fatores antes de você introduzir esse tipo de cenário. A média magia ou magia condicionada é um mais comum em vários cenários de fantasia medieval, quando a magia é mais regrada, havendo alguns grupos de pessoas e seres específicos que conseguem conjurá-la. Por exemplo, estudiosos muito antigos como magos, feiticeiros e pessoas com linkagens com entidades, como é o caso dos bruxos. Também há bardos
e outras criaturas dependendo de sua ligação, como druidas. Nessa, você pode fazer a base do sistema medieval clássico, notando casos que devem ser especificados de quem vai poder usar esse tipo de magia e por que ela pode usar e os outros não. Na baixa magia ou magia restrita, é algo de baixa fantasia ou algo mais oculto, que tem poucas pessoas que conseguem usá-lo, tornando algo sério mais precioso. Um bom exemplo que vamos poder usar nisso é Harry Potter, que é um estilo de fantasia urbana. Não só a magia é limitada a um grupo inteiro, como ela é oculta dos outros, então muitas pessoas não têm acesso a essa magia, podendo haver pouca divulgação do cenário. Naturalmente você terá que explicar os motivos para ela estar ocultada e também fatores que complementam a atual situação dela que ela se encontra. Ela pode ser usada em vários cenários e principalmente o fator focal é que ela seja vista como algo mitológico pelas pessoas que não usam. A Rala Magia ou a magia flagelada é um cenário de magia onde a magia é tão incomum e poucos sabem dela, seja por sua complexidade ou seja por seu ocultismo. Naturalmente, essa tende a ser a magia mais misteriosa, mais grave de suas consequências, tanto para o seu usuário quanto a escala de poder. Podemos usar algo para definir esses níveis de poder como Lovecraft, um cenário de terror cósmico, de dark fantasy, onde suspense com a magia são bons exemplos. Podemos também usar Berserker, já com aquela inicialmente da parte que começa o Dark Fantasy de Berserker, onde parte dessas conjurações advém dos adeptos e na necessidade de grandes traumas, como é o caso do Berrelite, sacrifícios ou outros fatores que fazem ele despertar no processo que você usa. Com tudo isso em mente, temos que agora entender como fazer a aplicação desses fatores. Vou dar um exemplo que eu sigo em Una de forma condizente para que vocês não fiquem perdidos. No primeiro fator, eu uso em Una uma fantasia média. O que é uma fantasia média? É uma fantasia que é entre a alta, já que ela tem vários fatores que complementam o uso de magias, várias raças místicas, criaturas mágicas, e eu uso muita coisa realista. Então, armaduras, espadas, armamentos, tecnologias, essas coisas são muito focais e muito essenciais para o cenário, não dando só de tacar magia. Nesses casos, eu aplico o condicional de magia média. No segundo fator, eu não uso o sistema comum de magia que é o de mana, mas sim um sistema próprio com algumas derivações do sistema de clássico. Como isso acontece? A magia tem consequência para as diferentes classes mágicas que há, entre elas os conjuradores divinos, os Damacumancers, os magos, os feiticeiros e os bardos, cada um tendo algum efeito negativo com um uso excessivo, como os magos podendo causar rasgos planários, a exaustão dos feiticeiros, a perda de efeito dos conjuradores divinos da Damacumancers e as dores de cabeça de bardo. Sua forma de conjuração varia da classe para classe, como os magos precisando recitar e decodificar magias, o clérigo fazendo orações ou súplicas para sua divindade, e os Damacumancers e artífices usando materiais para conseguir fazer tais magias. A escala de magia funciona de forma diversa, mas com algumas regras simples, mais simples, como menos gasto ela vai ter, mais simples a magia. Quanto mais complexa a magia, mais gasto ela vai ter. Então, quanto mais efeitos extras, mais elementos ela obtiver ou mais potência aquela magia tiver, maior será o consumo dela e maior será a exaustão causada no indivíduo que a usa. A magia diurna consiste dos fatores, eu uso os fatores de elementos, como elementos de magia divinas, de arcanas e os elementos secundários, como fogo, ar, trevas, luz, ordem, caos e outros mais. Os pré-requisitos para o uso de tais magias variam de sua forma de conjuração, necessitando nascer em casa de feiticeiros, longos estudos para casa de magos, restrições de atividades como para clérigos e demais. Bom, senhores, agora termina o vídeo, espero que tenham gostado e passar bem.